Pessoal, estou hoje com meu celular aqui, ele ressuscitou, ele destravou, tá daquele jeito, vamos ver, né? Então eu resolvi hoje gravar esse vídeo por ele, né? Porque a imagem é melhor. Pensei em fazer uma live, mas falei, não, vou gravar com o celular, tentar, acessando o laptop, cuja tela, né, a qualidade não é legal, que foi o meio que eu usei para gravar as duas lives que estão aqui nas playlists, né, ao vivo. Convido vocês a verem. E esse assunto que eu vou gravar hoje aqui nesse vídeo é sobre os 3 livros que eu escrevi sobre a igreja que eu frequento, a Congregação Cristã no Brasil, CCB. Peço a paciência, porque eu quero falar de outras coisas, mas dos 5 livros que eu escrevi, 3 é sobre este assunto. Então, ele realmente é um assunto muito debatido aqui. Mas as outras coisas ainda continuam e continuarão. Meu nome é Emildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Então é o seguinte, é um assunto que eu pesquiso desde 1994. E me mandaram aqui uma reaction de um youtuber chamado Josafá Agra, reagindo ao Itamar Coutinho, que tem um livro com outra narrativa diferente da minha, e já falei muito dele aqui, né? Estamos aí num impasse jurídico, já contei para vocês isso, né? À medida aí do possível, eu vou informá-los do resultado disso, né? E veja bem, é interessante que aqui nós temos de um lado um crítico, né, o Josafá Agra, um notório crítico, bem assim, de ideias e críticas bem acirradas, e do outro lado uma pessoa que conta uma história que eu não concordo, para mim não se sustenta essa narrativa dele. E os dois aqui nessa realidade, né, o Josafá reagindo ao que ele disse num outro canal que eu não vi. Esse outro canal eu não vi, né? Então o título é Reaction, o golpe de Luiz Franciscon. Por que Itamar Coutinho esconde a verdade, né? Esse é o título do vídeo. A capa eu não lembro, mas é a variação disso. Eu vou colocar na minha capa, a capa dele, né? Porque é uma espécie de reaction aqui, mas eu vou apertar, né, o som aqui. Vocês vão ouvir, porém eu não vou mostrar a imagem, né? E também, de repente, eu vou pular, porque eu não tenho muito tempo para gravar esse vídeo, né? E vou tentar acelerar também. Vamos lá. Meus amados irmãos, hoje nós vamos fazer um vídeo nós vamos reagir a uma live que aconteceu no canal do Rogério. E quem estava lá era Itamar Coutinho. Eu não sei se foi o Itamar que pediu para ir até lá para falar sobre esse assunto, que é o assunto do Luiz Francisco ter dado um golpe na igreja presbiteriana. E foi eu que falei isso, primeiro, eu acho que o único que falei isso. Porque eu conheço tudo sobre a CCB, tudo. Documento, relatório. Vocês estão vendo esse documento aqui, ó? Folha amarelada? É esse documento que ele mostra, né? Folha amarelada, o meu também. Histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual, né? No livro que eu escrevi, eu coloco uma capa e um título anterior a esse que é dito na versão primeira aqui no Brasil, é histórico de uma ramificação da obra de Deus, né? E tem muita gente que tem esse livrinho. O interessante é que um folheto, um panfleto, melhor dizendo, as coisas que o Josafá vai trazer, algumas eu também, quando eu li, isso me veio à mente. Foi a partir daí que eu comecei, em 94, que eu me batizei na congregação, comecei a pesquisa. Então foi bem engraçado, assim, o pouco que eu já vi do Josafá, tem hora que eu acho engraçado as atitudes dele, né? Aqui eu acelerei, já não é a voz muito acelerada, já dá uma outra realidade, né? Mas ele mostra, né, a capinha aqui, diz que tá amarelado, enfim, né? Mas, como eu falei, desde 94 eu pesquiso e foi quando eu tive este livrinho. Depois tem outras versões que passaram aqui da Reaction, eu vou mostrar. Vocês estão vendo? Uma folha amarelada. Ninguém tem isso aqui. É difícil ter. Hoje em dia é difícil. Isso aqui é coisa de 50 anos atrás, de 60 anos atrás. Aí eles entregavam isso para a Irmandade. Olha aqui. Ele já, né, se dá uma realidade, não. Eles pararam, sim, de comercializar, mas muita gente tem esse. Eu tenho o Estatuto, né, de 2013, mensagens, e tem um também que é resumo da convenção, reuniões de ensinamento, pontos de doutrina da fé, que uma vez foi dado aos santos. E neste aqui que ele vai mostrar tem tudo.
o resumo da Convenção de 36, reuniões de ensinamento, pontos de doutrina da fé e o histórico e as mensagens. 1, 2, 3, 4, 5 em um. Então, não, ele coloca isso aqui como, sabe, fosse ali algo, embora ele faça bastante crítica também ao que Franciscão escreveu, mas não tem essa raridade toda, não é bem assim, não. Pararam de vender, isso é fato, né? Mas muita gente tem, faz cópia e dá cópia, tem na internet. Tá? Isso que eu vou ler para vocês, não foi ninguém que escreveu na internet, que você nem sabe se aqui está alterado, se não dá. Isso aqui é um documento oficial da própria Congregação Cristã no Brasil. Foi eles que fizeram isso aqui. E nós vamos ler isso aqui. E eu vou provar para vocês que Luiz Francisco deu um golpe na igreja presbiteriana. E ainda vou mostrar o motivo que ele fez. Eu vou mostrar lendo. Tá? Porque o problema dessas pessoas, esses camaradas são fácil enrolados de novo, em qualquer lugar. Eles não conseguem ler o texto e interpretar o texto da história. Eles conseguem ler o texto com cuidado e atenção e interpretar o texto. Porque é só ler e você vai perceber. É só ler. Mas sabe por que eles não conseguem? Porque eles amam a CCD. Então, quando você ama, gente, você tem dificuldade de chegar à verdade. Eu vou, peraí. Eu vou pegar aqui para reagir o vídeo, né? Lógico, vou colocar o vídeo aqui no ar, tá? Tem um corte aqui, sei lá. Quanto que é esse corte? Graças a Deus que ele não é grande corte. E eu vou ler. Ele vai colocar, eu vou desacelerar, porque acho que ele acelerou. A gente vai responder essa live. Irmã, não está sem áudio. Antes de vocês escreverem aí dizendo que está sem áudio, uma coisa, você confere para ver se realmente está sem áudio ou não. Ninguém. O camarada que pregou que a coleta é santa e faz parte da salvação. Antes disso, deixa eu cumprimentar os irmãos que estão aqui. Veja, que é praticamente a irmã da CCD, né? Bom, quero agradecer a presença do Vanir, acho que é esse o nome, Vafermino, e bater ponto a ponto da fala dessa turma aqui. Vamos lá. Ou seja, assim, você tá vendo a maldade das pessoas, a deslealdade com os fatos reais? Não queria sair desse tema. Deslealdade, minha senhora, é a sua deslealdade. Que a senhora está dando pitaco como um papagaio e está repetindo o que os outros falam, sem a senhora ter ido lá buscar na fonte. Tá aqui, ó. Tá? O Itamar Coutinho, ele é um CCBano, que ele vai defender a CCB, ponto final. Tá? Ele não tem compromisso em ir lá destrinchar a verdade no solo. Uma coisa é reunir documento, outra coisa é interpretar o documento. É você ler e interpretar o documento. E se tem uma coisa que eu sou bom e eu faço bem feito, é interpretar o que esses camaradas escrevem. Isso eu sou bom, tá? Então... Aqui fica engraçado. Não, ele não acho que ele seja bom, mas o Itamar também é péssimo. Então, aqui é muito interessante, gente. Aqui, digamos assim, entre um ou outro, eu torço pela briga. Porque o Itamar mudou o discurso dele e isso aqui vai acontecer mais vezes. Embora não seja aqui a pegada, né? Porque o Josafá falou que ele foi o primeiro a dizer do golpe do Franciscão na congregação. O Itamar e a narrativa dele tem hora que, agora ele está mudando, mas poderíamos usar o mesmo discurso de golpe para quando ele diz que Franciscão não fundou aqui no Brasil a congregação cristã, que era a Assembleia Cristã, e os irmãos do Brasil aplicaram um golpe em Luiz Franciscão, né? E junto com outro pesquisador, eles têm assim uma ideia de golpes, né? Então nisso vai ao encontro do que o Josafá Agra pensa. Só que assim, né? Como eu falei, eu torço pela briga, quero ver no andar da carruagem o que vai acontecer, porque é muito interessante isso. Mas como eu falei, aqui é só a questão do golpe que o Josafá Agra ficou muito bravo com ele, porque ele não falou que foi golpe. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver agora o Itamar. O Itamar, gente, ele de certa forma, ele está se autodefendendo, porque se pega, certo? Se as pessoas começarem a entender que Francisco é um golpista, ele também é desvalorizado, todo o documento que ele tem, as coisas que ele tem. Vocês estão entendendo? Então vamos ouvir. Ele não pretendia sair, não queria sair da presbiteriana. Quando ele teve um episódio, que ouviu a voz audível de Deus falando para ele, tu não cumpriste o meu mandamento, e jogou ele para briga. Você vê? Pausa aqui. Como que ele não queria sair da presbiteriana se ele saiu da presbiteriana? Ele não foi expulso. Saiu porque quis. Primeira coisa. Segunda, gente. Aqui o próprio Itamar já começa a confessar. O camarada diz que ouviu a voz de Deus dizendo que ele não cumpriu o mandamento. Bom, se ele está tão preocupado, primeiro que eu não acredito que Deus vai dar revelação nenhuma para esses caras. Porque não precisa ter nenhuma revelação a mais. Se o problema era ele se batizar por imersão, por que ele não procurou uma igreja batista, gente? Mas eu já vou chegar aí, tá? Quando eu começar a ler aqui, eu vou mostrar para vocês. Franciscão só queria tomar conta de igreja. Ele queria ser ancião, ele queria ser pastor, sei lá o que ele queria. E eu vou mostrar isso na mensagem que ele mesmo escreveu. Tá? Porque acaba, sabe? É só interpretar texto. Gente. Mas vamos lá, vamos ouvir o Itamar falando. Aqui, a experiência que ele teve não foi essa bíblica, foi bíblica. Sim. Então ele foi bíblica. Você não obedeceu o meu mandamento ainda. Por quê? Até o momento ele vem de uma cultura católica, ele vem com um batismo católico. Você fica aqui com o teu batismo é católico? Você chegou a ser católica? Jamais, não fui católica. Mas é que CCB, eu não sei o que é pior.
Então, vamos imaginar que Francisco foi batizado na igreja católica e foi o único batismo da vida dele. Aí ele tem essa experiência. Será que ele deveria ficar com aquele batismo de criança? Que ele nem foi com as pernas dele? Primeira coisa aqui, ele está na igreja presbiteriana, não está na igreja católica. Se a igreja presbiteriana recebe o batismo da igreja católica, é outro papo, é outro ponto. Agora, se ele está preocupado que ele precisava ser emergido, então quer dizer que ele quer sair da linha presbiteriana. Era só procurar uma igreja batista. E eu vou mostrar para vocês, o Paulo Beretta, ele fez isso. E Francisco não quis ir lá onde o Beretta batizou, ele não quis. Ele quis ficar aqui, ele quis que o Beretta viesse para se batizar, porque se ele fosse para lá, ele ia ter que levar as ovelhas também, mas ele não queria. Francisco queria ficar com as ovelhas. Calma, vocês vão ver. A hora que eu começar a ler o livro, vamos ver. Então, quando ele teve essa experiência com Deus, foi isso. Ele tinha um batismo católico, e ele queria agora, ele já tinha entendido o evangelho, agora ele queria cumprir o mandamento. Ele deixa claro no escrito dele que eu vou ter a oportunidade no dia tal de cumprir o mandamento. Ele não fala que eu vou ter a oportunidade de cumprir a revelação, não. Eu vou ter a oportunidade de cumprir o mandamento do Senhor Jesus. E aí, é revelação? Não, o Senhor vai fazer eu cumprir a revelação que ele me deu. Não, ele fala. Primeiro ele falou que recebeu a revelação. Agora o Itamar já está querendo dizer que não é uma revelação. Ele está cumprindo o mandamento. Olha a lambança que o próprio Itamar está fazendo aqui. Você está vendo a lambança? Irmão, se todo mundo, se todas as igrejas evangélicas se batizassem por aspersão e só o Franciscão tivesse recebido a tal revelação para se batizar por imersão, fazia algum sentido ele ser o cavaleiro solitário que saiu da presbiteriana e não tem mais ninguém, não tem igreja alguma que batiza por imersão. Aí vai lá o tal do Franciscão batizar. Irmão, o Beretta foi para a igreja metodista e se batizou lá. Por que o Franciscão não foi também? Pera, isso vai ficar bom depois que eu estiver lendo. Eu quero passar até logo isso aqui, gente. Porque é essa ladainha que eles vão ficar falando aqui. Fala que vai cumprir o mandamento do Senhor Jesus pelo batismo. Então ele foi batizado, não porque foi chamado, não porque teve um misticismo, não, porque ele evangelho. Ele já tinha crido, ele já se achava salvo, já reconhecia que estava salvo em Cristo Jesus, porém ele queria cumprir o mandamento do batismo. Batismo é um mandamento. Agora, como é que criança pode querer obedecer? Batismo é mandamento, rapaz. Mas lá, e ele já foi batizado, mas eu quero que você encontre na Bíblia que é mandamento para ser imergido na água. Estúpido, mas você está sendo estúpido e burro. Sabe por quê? Porque essa é uma questão secundária. Quando a gente diz que é questão secundária, é porque você não vai conseguir provar na Bíblia que o Francisco está certo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem muito mais evidências de que o batismo é por aspersão do que por imersão. O apóstolo Paulo foi batizado dentro de uma casa. Como que ele pode ter sido imergido? Bom, aqui quem vai pular sou eu, porque eu vou chegar mais em questões históricas ali, mas são relacionadas ao batismo, né? Então, assim, o Itamar aqui defende a versão dele na questão ali, que só foi o mandamento. Então, assim, é uma espécie de ecumenismo, assim, da parte do Itamar, que Franciscão, para ele, fundou várias igrejas, assim, né? Ele é meio essas questões de ministério, de igrejas diferentes, mas ligadas a uma associação, uma convenção, essa parte do Itamar. E já ali do Josafá Agra, pelo que eu notei, o batismo por aspersão é um batismo bíblico, né? Também bíblico ou o batismo, eu não sei o que ele pensa, né? Então eu vou pular essa parte e vou deixar para quando ele começa a ler. E aí eu vou interpretar para vocês o que aconteceu de fato. E é interessante porque, assim, quando esse livretinho chegou nas minhas mãos, eu também, a partir daqui, eu comecei minha pesquisa, me chamou muita atenção, ele é muito mal escrito, muito mal explicado, mal contado e tal. A diferença minha e do Josafá Agra é que muita coisa eu fui e busquei entender, gente. O livro aqui tem 579 páginas, ó, né? Mais de 3 décadas de pesquisa, 10 páginas de referência. Só nos Estados Unidos eu morei 5 anos. E uma coisa que ele fala, que quando o Itamar diz que tem documento, eles chamam muito para ir no museu que eles fundaram, o grupo do Itamar, né? Aqui tem um que queria fazer comigo uma visita guiada. Eu falei, você trabalha no museu? Alguma coisa? Não. Eu falei, pensei que você fosse relações públicas. Então eles aproveitam esses quiprocó para chamar as pessoas para irem no museu. Mas eu já sei o que eu vou ver lá, e esses documentos não provam nada. Isso eu dou razão para o Josafá Agra. Né? Então, assim, é muito discurso e achando assim, o documento achando que o povo é bobo. Né? Mas enfim, vamos lá. De Franciscão. Olha aqui, no ano de 1888, o senhor salvou o irmão José Beretta. De que jeito que o senhor salvou o irmão José Beretta? Fica vendo que eu vou ler para vocês. Olha só, o senhor salvou o irmão José. Tá, eu queria acompanhar aqui, mas de repente a gente só fica com a leitura dele. Dos metodistas livres. Olha, ele tá falando que salvou, gente, porque é um camarada que foi e se batizou por imersão. E o Franciscão tá falando que ele se salvou. Então por que o Franciscão não foi se salvar lá também? É boa essa pergunta. É muito boa. Veja bem, a diferença também minha e do Josafá é que eu tenho
Pessoal, aqui eu vou ter que entrar em questões subjetivas assim, né? É uma revelação mesmo. Eu comecei a ler a Bíblia e cheguei até a congregação. E creio que ali é a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo, respeito todas as igrejas. Mas assim, eu tenho essa revelação e nada me abalou. Eu leio muita agora, né? Tô lendo, antes eu não lia, teologia, muitas questões assim, teologias diversas, de arqueologia, história, que seja, vejo de tudo para me enriquecer, tanto no conhecimento material até como espiritual. A diferença nossa é essa. Eu sou convertido na congregação cristã, então eu fui entender através de outros documentos essas questões. Por que que ele não foi para metodista livre? E um ponto para o Josafá é que ele entende que foi o primeiro batismo da CCB. Ele só fala que é a partir de um golpe, ele acaba aqui com o Franciscon, mas ele entende que é o primeiro batismo da CCB, que deu origem à congregação cristã. O Itamar já não, agora eu não sei porque ele está mudando de discurso. Para o Itamar já não, e muitos como? Não foi na CCB que Franciscon foi batizado, esse tipo de discurso que quando eu lancei a primeira versão desse livro é o que mais pegava. Só que isso é tão insustentável que as pessoas, eu acho que passaram a entender. Não sei se foi por conta do meu livro, né? Então, assim, por que ele não foi para metodista livre? Porque, gente, eles já conheciam essas igrejas da época. O Durham, que é uma parte que ele vai chegar logo ali, que teve contato com as ruas Azusa e montou, né, criou ali uma missão, que na virada do século eram as missões, né, chamadas de pentecostais, às vezes não, até receber ali o batismo do Espírito Santo e tal. Começou os avivamentos, esse é um nome que eu acho melhor até, os avivamentos, né? E lá em Chicago, era do William Durham que teve contato com a rua Azusa. William Durham, tem um escrito dele que ele diz que todas as igrejas que não faziam parte do movimento ali, chamado de pentecostal, não tinha razão nenhuma para existir. Então, assim como Franciscon, o William Durham e outros ali desses movimentos, eles não tinham mais interesse nessas igrejas que existiam então, tanto na linhagem batista quanto nessa igreja metodista, que tem várias facções assim, né? Essa coisa também é mais do Itamar, assim, né? É um leque que se abre de doutrinas parecidas que tem um ramo. Para o Itamar hoje é o pentecostal, tanto que ele está mudando o discurso, história pentecostal, né? Então eles veem um leque, assim, várias doutrinas, igrejas diferentes, né? Eles tinham isso lá naquela época, e eles tinham uma versão também, nesse início, ao denominacionalismo, a essas religiões, meu caro Josafaga. Por isso que ele não foi, mesmo que tivesse batizado por imersão. Ele compreendeu aqui que o batismo de imersão é um batismo apostólico, bíblico, cristão, mas não é porque aquela igreja pratica que ele iria lá. Eles estavam ainda, aquele embriãozinho que iam descobrindo, buscando entender as coisas que no Brasil, nos anos 60, no início da década, atingiu um conhecimento pleno, eu diria. Que eles também, muita coisa eles não compreendiam. Então por isso que ele não foi. Ele sabia que era o mais do mesmo. Mas eu vou te explicar por quê. Presta atenção. O José Pereta, gente, é o camarada que trabalhava com ele. Por meio dos metodistas livres americanos, o qual após algum tempo uniu-se conosco, presbiterianos e italianos. Após um tempo, ele uniu-se. Aqui mais pra frente, nos parágrafos, ele vai relatar anterior a isso, tá? Esse livro você tem que ficar muito esperto, porque ele tá falando de uma coisa e depois ele fala de outra que é anterior ao batismo. Entendeu? Você tem que ler com atenção. E uma coisa que eu sei fazer é ler as coisas com atenção. De mim, não passa. Vamos lá. Falei-lhe também, agora entra, ó. Falei-lhe também, muitas vezes, do citado batismo. Com José Pereta, que já tinha sido salvo. Mas, aliás, falei-lhe também muitas vezes do citado batismo. Mas, essa questão de ser salvo, de fato, ele falou. E muitas outras coisas que eu fui buscar tentar entender, assim, o que Franciscon quis dizer. E depois, lendo as cartas dele e o jeito que ele pensava, mais para frente você vai entendendo melhor, né? Esse ponto também me chamou a atenção, né? Então, para ele ali no momento, foi batizado, você já foi emergido
e você já foi salvo. Então, nesse início aqui, eles, por exemplo, aceitavam pessoas de outras igrejas se fossem emergidos, desde que fossem emergidos. Aconteceu isso em Los Angeles. Então, gente, a gente tem que entender como um embrião. É um embrião que vai virar um feto e vai crescendo. Eu sempre dizia, quando pegava muito essa coisa do batismo, que alguém tinha que ser o primeiro. O Birita foi emergido lá, ele falou, agora você me emerge. Então, a Birita também não frequentou a igreja lá metodista, entendeu? Tinha que ser quem ia batizar primeiro, sim, se ninguém fosse emergido. E para ser emergido, tinha alguém que já tivesse sido numa outra igreja. E também eles aceitavam nesse início, entendeu? O batismo de outras, lá nos Estados Unidos. Não lhe era dado compreender, ou seja, nem o Beretta deu atenção para ele. Em princípios de setembro de 1903, nos encontramos Não deu atenção porque não tinha entendido ainda. em Eugene, Illinois, eu acho, no local onde eu, com o irmão Gemalim, estávamos executando um trabalho, ou seja, eles estavam trabalhando. E o José Beretta apareceu por lá. Olha só, lhe falei novamente em presença deste, ou seja, falei com ele novamente na presença daquele outro tal de Marim. Olha só, da necessidade em obedecer ao mandamento de nosso Senhor. Aí ele foi falar de novo, ô Beretta, deixa eu falar de novo, eu recebi a revelação, irmão, você tem que acreditar em mim, é uma revelação, o pai Francisco, onde está escrito isso da Bíblia? Não tem, Beretta, foi uma revelação que eu tive, Beretta. Coitado, tudo gente simples, ignorante, a maioria podia ser até analfabeto, coitado. Olha lá, então serviu-se Deus também de outros meios, ou seja, Deus se usou de outros meios, sabe lá que meios, eles nem tiveram coragem de contar aqui. Convenceu-se. O Franciscon é muito lacônico, assim. Ele escreveu isso porque pedir, ele era contra escrever as coisas, mas pedir, ele pegou e escreveu, e lá nos anos 50, salvo engano, né, já era 50, ele escreveu uma segunda parte desse aqui. E assim, tem muitas lacunas, isso eu concordo com ele, muitas e muitas e muitas. Gente, quando eu li isso, eu pensei, meu Deus do céu, eu quero entender. Comecei a perguntar, ninguém sabia, e eu fui atrás. Então, quando eu vejo essa história, eu penso assim, meu Deus, né? Que interessante até para mim analisar isso, sei lá, né? Em 94, né? 32 anos depois. E 2 dias após, fez-se batizar em Eugene. Em outras palavras, ele persuadiu, porque ele está falando que Deus se usou de outros meios, mas não é Deus, foi o Francisco. Ele encheu tanto o saco do camarada, que o camarada resolveu batizar em Eugene. Presta atenção, José Pereira, de saco cheio, foi lá e batizou, ou seja, ou de mente feita. Ele foi perturbado ao ponto de se batizar. Olha aqui. Eles não entendem isso, né? Eu também, quando fui no batismo, eu não tinha intenção de me batizar. Mas isso aqui é outro assunto, assim, né? Isso aqui já dá muito pano para manga, né? Não compreendem. Pertencente à igreja dos irmãos, Church of Brethren, não sei. Brethren. O camarada foi numa igreja e lá Church se batizou. Church of Brethren. Foi numa outra igreja e se batizou. Presta atenção, irmão. Olha o golpe. Fica vendo. Na ocasião lhe disse, irmão Beneta, agora que sois batizado, na próxima segunda-feira, presta atenção, ele vai dar um golpe. Ele já está preparando o batismo. Ou seja, ele já sabe que vai dar uma rasteira aqui na presbiteriana e já está agendando um batismo lá na frente com o Beretta. Presta atenção. Né? Na próxima segunda-feira, dia 7, que é o dia do trabalho, batizar-me-ás. Gente, presta atenção. Por que é que o Franciscão não foi na igreja que o Beretta se batizou? Se o próprio Franciscão aprovou o batismo dele. Eu já falei sabe isso, qual é a né? resposta? Ele não podia ir para aquela igreja, porque senão ele já estava preparando que ele ia arrancar as ovelhas da presbiteriana. E aí o que ele pensou? Eu não posso ir na igreja que o Beretta se batizou, porque esse povo vai comigo para lá e eles vão ficar lá. Isso é uma malícia, né, de religioso. Uma malícia. Imagina que Franciscão ia pensar isso. E depois que não tem salário, não ficou rico, morreu pobre, sofreu horrores, que vantagem tem, né? Mas realmente, tem muita gente que fica rico, né? Funda igreja, né? Funda igreja. Enfim, né? Engraçado ele falar isso. Eles vão acabar ficando lá. Deixa eu ver o comentário da Maria pensar aqui. A referência sobre o golpe foi na live do pastor Paulo Júnior. As atas são registradas. As atas não registram. É lógico que não registram o golpe, querido. Isso aqui é uma interpretação de texto. Você acha mesmo que o camarada escreveu o ano que eu dei um golpe, nenhum golpe você vai ver escrito isso. Não existe, filho. Isso é a mesma coisa de que você escreveu um documento confessando a culpa. Deixa de ser infantil, Tamar. Isso é a interpretação do texto, meu filho. É o que eu estou fazendo agora. No próprio documento da CCB. Olha, chega a ser infantil isso. Vamos lá, presta atenção. Então serviu-se Deus também de outros... vamos aqui, ó. Como o pastor se encontrava na Itália, agora presta atenção. O Luiz Franciscão, eu vou ler tudo, Rogerinho. Você acha que eu não sei? Você não acha que eu não sei o que ele falou? Blá, blá, blá. É óbvio que ele vai falar, eu não estou chamando ninguém para sair daqui. Isso é golpe, meu camarada. Não existe você tirar ninguém à força de uma igreja. Você já viu em alguma igreja um povo ser tirado à força? Não. Agora, se for por uma persuasão, por uma interpretação falsa, enganosa, enganando as pessoas e levando as pessoas, isso é um golpe, querido.
estão sendo muito ingênuos mesmo, né? Eu já falo, olha, eu vou ler, meu filho. Ó, isso aqui eu sei de cor e salteado. E não é Ele de hoje. mostra, O que eu tô lendo pra vocês, eu já falei sobre isso aqui em 2008. Vocês estão chegando agora. 2008 vocês estão chegando agora. E eu, meu caro, eu sou de 1994. E eu, hein? 94. Eu já vi muitas falas suas, Josafá, junto com aquele Kleber, Paixão, coisas assim totalmente equivocadas. Então, assim, eu ouso aqui dizer, tá? Eu sou a pessoa que sabe exatamente essa história. Só que, claro, você combate a congregação, né? Então você vai realmente sempre vir com o seu histórico, com tudo que aconteceu, né? Não sei detalhes da sua vida, mas isso vai influenciar no seu pensar, sem dúvida. Até o Itamar. Criança ainda, infantil. Presta atenção. O Itamar era criança, não sei a tua idade, né? Eu tenho 58 anos, há 32 eu pesquiso isso. Vamos lá. Olha aqui, gente. Por favor, tá? Deixa eu terminar, deixa eu falar. Se tiver alguma coisa boa, importante, fala. O Rogério e o Itamar. Se não, fica de boa. Senão a gente marca lá no outro canal, lá e vocês entram lá, tá? Pra poder defender essa marmotagem aqui. Bom, vamos lá, presta atenção. Gente, ó. Um camarada, o José Pereta, batizou na igreja dos irmãos. Por imersão. O Francisco fica sabendo. Qual que é o correto a fazer? O mais normal. Ô, irmão, você foi batizado lá? Fui. Pô, beleza, eu vou pra lá também, eu vou batizar lá. Não. Ele falou, Pereta, você me batiza. Na cabeça dele. Era o início de tudo. Para que ir no mais do mesmo? Eles eram, já falei isso, né? Contra as instituições religiosas, as igrejas com nome, com placa, digamos. Eles queriam algo novo. Já era algo que estava mexendo com as pessoas nesse virar de século, né? Depois a gente vai ver ainda, eu sempre digo aqui no livro, de passo a passo, de valor em valor. Entendeu? Isso é claro, é claro. Gente, leia esse livro. Esse livro aqui começa a narrativa e vai explicando, sempre usando o tempo presente, muito bem escrito, mas enfim, vamos continuar. Eu não posso ir pra lá, senão as almas que eu vou arrancar da presbiteriana vai acabar ficando na igreja dos irmãos. Então ele precisava de alguém fora das igrejas. Coloca pensamento, né, no Franciscão já calculando. Ele estava mais preocupado, era com ele, realmente. Alguém que ele aliciou, né, alguém de fora, né, que fosse batizado por imersão. Aí ele vai para a presbiteriana, né, aproveita a ausência do pastor, que já tinha reprovado o que ele estava fazendo e tentando fazer. O pastor também, esse pastor deve ser um homem, já foi, né? Um homem tão humilde que chega a ser ingênuo, rapaz. Eu queria ver se fosse... Não, você não sabe uma parte, o Josafá, que eu pesquisei. Esse pastor Filippo Grilli, a presbiteriana pediu para a Igreja Valdense da Itália, porque passou um valdense por ali, eles falaram com ele e ele falaram assim para ele, peça então para a sua igreja, já que ele era ligado à Valdense, mandar um pastor aqui, porque nós não falamos italiano e precisa de um pastor. Veio um pastor de carreira, meu caro, não era humilde, ele era formado, um pastor de carreira. Tá? A presbiteriana só pediu para o pastor de jovens, esse sim tinha que ser um estadunidense. Você não sabe, você não entende a história, você pega aqui, né, esse livrinho e acha que isso aqui é tudo. Realmente eu concordo, tá mal escrito, um monte de coisa. Mas não, isso aqui não é nada, isso aqui foi meu ponto de partida para buscar, né, os dados para escrever esse calhamaço enciclopédico. Esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Aqui também tem coisas sobre os bastidores e mais um outro que Opa, cadê o outro livro? Cadê o outro livro? Da missão à congregação, placas não importam. História da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Aqui é só sobre o nome que esse movimento teve da missão à congregação, né? No início era uma missão. Então vamos lá. Que tivesse ali naquela hora. Esse filho do demônio, com essa conversinha. Aí o pastor foi viajar, entregou a igreja na mão do lobo. E aí o lobo falou, agora eu arranco a ovelha, o José Pereta me batiza em igreja nenhuma, nós não vamos para igreja nenhuma, e lá esse povo se batiza, eles não têm pra onde ir, vai ficar comigo, e eu começo a minha igreja. E agora eu posso ser ancião. Calma aí que você vai ver isso. Isso aqui não imagina. Ó, como o pastor se encontrava na Itália, competia a mim como ancião presidir o serviço que se realizava no domingo. No dia, ancião, gente, não é a mesma coisa que um líder na presbiteriana. Tá? Isso aqui eu nem sei se tinha esse título lá de cargo, né? Segundo o próprio Itamar fala, ele era diácono. Olha pra você a bagunça de nomenclatura de títulos que tem lá. Presta atenção. Assim tive a oportunidade de dizer ao povo, ó, ele aproveitou a ausência, presta atenção, um pastor que reprovou de toda a administração, que também falou não para ele,
Então ele não podia ter feito isso. Eu queria ver se fosse hoje, numa igreja da congregação cristã no Brasil, onde o cooperador vai fazer uma viagem longa, o cooperador levanta lá e começa a falar coisas que já foi reprovado na reunião ministerial. O que vocês iam fazer? E se ele fizesse uma coisa que estava induzindo as pessoas a sair da igreja? Eu queria ver o que vocês iam falar. Eu queria ver se fosse na igreja do Itamar Coutinho. Se ele fosse fazer uma viagem e levantasse lá outra pessoa e falasse tudo ao contrário, ó, gente, eu acho que esse negócio de batismo, esse negócio de igreja com a Assembleia Cristã tá errado, viu? Eu estou saindo, tá? Eu já estou montando lá uma igreja, já tem um lugar. Quem quiser ir comigo, vai. Não fácil falar assim, né? É óbvio que ele não vai pegar pelos cabelos das pessoas. Ele primeiro enche a cabeça das pessoas, aí quando ele vê que já fez a cabeça, ele vem com esse discurso do eu estou em paz. Peraí que a gente já vai chegar nessa parte. Olha só. É interessante aqui, outra coisa que ele não aborda, não sei se ele sabe, esse povo foi doado para a presbiteriana pelo pastor Michele Nardi, que era supostamente um evangélico livre, sem denominação, só que a hora que ele quis se mudar de Chicago, ele doou esse povo para a presbiteriana. Então, um povo que não tinha, assim, não almejava uma instituição, eles queriam algo novo, digamos, né? E foram para uma instituição doados por um pastor. Então, assim, já tem esse histórico, esse fato antes, né? E Franciscão jamais, isso aqui que ele falou, não se sustenta esse discurso, é um discurso meio alucinante, assim, porque Franciscão estava mais preocupado era com ele, né? Assim tive a oportunidade de dizer ao povo o que eu sentia em meu coração e lhes falei. Olha lá, aproveitando a oportunidade. Ele só não teve a coragem de falar. Eu comuniquei o pastor e eles reprovaram, gente. Eu comuniquei a administração, eles reprovaram. Mas eu estou indo contra eles e estou aproveitando o culto, a igreja dele, o local dele, o trabalho dele, para falar de coisas que ele reprovaram. Então, ele vinha falando sobre, né, um mandamento que eles não compreendiam. Inclusive, ele procurou Michele Nardi, aquele que doou. E o Michele Nardi escreve uma carta, quando cremos já somos emergidos. Mesma coisa do discurso desse pastor Filippo Grilli, que é o pensar da Valdense e também da presbiteriana. Outra coisa que eu falo aqui no livro, gente, essa igreja de presbiteriana só tinha um nome. A razão social era a Igreja Evangélica Italiana. Dentro, o emblema, todos os símbolos eram valdenses. Entendeu? Então era assim, sabe? Pessoas que estavam presas em religiões e instituições e a partir dali realmente Deus começou a fazer movimentos. E movimentos assim que é difícil a gente entender quando nós não temos fé. Ou pensamos diferente de acordo com teologias. Ninguém está falando que salva não, Itamar. Isso é sofisma que você está fazendo. Você está fazendo um comentário que não tem nada a ver aqui com o culto. Aliás, aqui com o que eu estou falando. Para mim o que salva é Jesus Cristo. Ninguém está falando disso. A gente está falando que a informação que vocês trazem é falsa. Que Franciscão não passa de um picareta, de um golpista. Que a congregação foi fundada por um golpista. Isso aqui ele está certo, né? Claro, o Franciscão não é golpista, mas ele fundou a congregação, o pensar dele norteia, né? Permeia o jeito que pensamos, né? Porque ele foi o primeiro a alcançar essa luz. Eu penso muito como Franciscão. É uma outra coisa que eu discordo, porque ele também viveu em outra época, tinha outra idade, enfim, situações diferentes, né? Inclusive, assim, né? Ao longo do tempo ele também foi mudando. CB de hoje carrega a genética. A genética de um golpista, de um camarada que vive de revelação, para poder se sobrepor ao que a Bíblia fala. Olha esse CB de hoje. Vamos lá. Aí ele fala, após 9 anos que o Senhor me falou em obedecer ao seu mandamento, amanhã, com a ajuda de Deus, terei a oportunidade de obedecê-lo. E se alguém de vós quiser assistir, venham comigo. Olha só que bonito. Se alguém de vós quiser assistir, é sempre assim. O convite é doce. Ele não fala, vem, saiam comigo. Não, primeiro é só assistir. É igual a CCB. Não, você não precisa batizar hoje não. Vai lá só para assistir um culto. Aí lá, ó, pressão psicológica, pressão emocional. Não, irmão, vai lá só para você assistir. Vai lá só para você ver. Você tá vendo de onde vem? Se Deus não chama, ninguém se batiza. A pressão que ele fala é a palavra sendo pregada. Vieram cerca de 25, dos quais 18 obedeceram juntamente comigo. Fomos imersos pelo irmão G. Beretta. Aqui o irmão Beretta, que já tinha se batizado na igreja dos irmãos, mas que, estranhamente, Francisco não quis ir para a igreja dos irmãos, ele quis se batizar em um local neutro, isolado, por quê? Para pegar essas 18 almas e carregar com ele e fazer uma igreja nova. Agora eu pergunto para vocês, o que foi que convenceu essas 18 almas a acreditar no Francisco? Deus convenceu. Porque a Bíblia não tem. Não tem nenhum argumento bíblico que diga que o batismo na igreja presbiteriana não vale. Não tem nenhum. Nada. O que o Francisco usou? A suposta revelação que ele recebeu. Gente, aqui na mensagem do Francisco, a fé é diferente. A mensagem que ele recebeu de Deus, eles dizem que Deus vai trazer no meio deles todos que tem que se salvar. Olha o tamanho da soberba do cara. Está escrito isso na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. Que Deus agrega ao rebanho, né? Tem ovelhas em outros apriscos. Está na Bíblia.
Ele achou que estava fazendo algo tão maravilhoso e tão novo e tão inovador que Deus ia trazer as pessoas de todas as outras igrejas para a igreja dele. Quero agradecer aqui o William da Era sim maravilhoso e muito novo. Então, assim, esse tipo de coisa, gente, se eu falar aqui, talvez até escandalize alguns, né? Mas era algo novo, maravilhoso sim. Hoje está em todos os continentes uma organização esplêndida, apesar de todos os erros, todas as falhas, né? Ninguém é perfeito, o ser humano é perfeito, mas o fato é que hoje a gente vê o resultado disso. R$10, $10, gente. Tá cooperando aqui. Muito obrigado, William, pelo seu apoio. Passando para deixar minha santa coleta para deixar de receber os dois. Aí você deixa eles doidos mesmo. Obrigado, William. Vocês estão vendo a maracutaia? Por que o Coutinho, ele não faz a verdadeira leitura aqui, ó, a interpretação correta? Porque o que eu tô falando aqui, gente, eu tô como se estivesse lá. Você não pode só ler. Você tem que ver o momento, o ambiente, o que acontecia em volta, né, com as outras igrejas. Isso é verdade. Tem que ver sim. Obrigado, Zafate. Convido a ele conhecer o museu. Irmão, eu tô lendo o próprio relato do Franciscon. Eles convidam. Será que eu vou ler algum outro documento que só pode ser Eles amam convidar a conhecer esse museu. Você sabe que isso aí eu vou falar. Nossa. Não tem argumento, fala. Falei lá do... documento. Que documento? Qual? Me mostra. Manda pra mim. Qual é o documento que possa desfazer tudo que ele mesmo falou? Qual é o documento? Relações públicas você lá. Me conhece. Eu sou convencido. Você pode me convencer com prova, documento. Não com gogó, com argumento. Isso aí não. Eu me dou de ser convencido sim, irmãos. Qualquer um de vocês que vier com prova aqui, e refutar, na hora eu volto atrás. Porque eu não sou convencido por blá blá blá. Eu sou convencido com argumento e com prova. É falar, vamos lá, meus livros, documento, que documento? Qual é o documento que vai atropelar o que ele mesmo escreveu? Porque eu tô lendo aqui, ó, é documento oficial da igreja, da congregação. Vamos lá, presta atenção. Tem tantos outros documentos, Josafá. Pouco tempo depois, olha aqui, ó. Obedeceram junto comigo, fomos imersos pelo irmão Beretta. O tal do irmão Beretta que podia ter falado, com certeza o Beretta atropelou o Francisco. Vamos lá batizar na igreja dos irmãos? Ele não relata aqui. O que será que ele falou pro tal Beretta? Deve ter inventado uma desculpa. Você não deve saber, Josafá, mas o Beretta passou com o grupo dele, ele tinha um grupo que chamava a Igreja dos Toscanos. Eles passaram por essa presbiteriana, mas não quiseram se filiar a ela. Quando o Felipe Grillo volta, o grupo do Beretta já tinha saído, porque falaram para ele, ou você se afiliam ou cai fora. Eles caíram fora. Eram 3 grupos durante um período. O do Beretta, os de linhagem católica como Franciscon e como a esposa dele, a Rosina Balzano, oriunda da Valdense. Então, olha que caldeirão de misturas ali. Você não sabe disso, entendeu? Deve ter inventado alguma maracutaia, deve ter colocado algum defeito na igreja dos irmãos. Porque era só, irmão, já tem uma igreja pronta, mergulhando as pessoas na água, enfiando a cabeça da pessoa na água, já estava tudo pronto. E aí, Francisco não ia ter argumento. Aí Francisco pensa, puxa, eu quero montar a igreja pra mim. Aí se eu for lá, o que eu posso inventar? Ele inventou esse negócio de que, eu precisava ser batizado por imersão. Só que o que o Tamar e toda a turma que ele ignora é porque já existia a igreja. Sabe por que o nome é chamado batista? Porque eles batizam por imersão. Sim. Ai, meu pai. Vamos lá. Pouco tempo depois, um pastor Shekri voltou da Itália. Puxa, deu até dó desse pastor, gente. Meu Deus, eu lembro isso aqui, juro, eu fico com tanta dó, porque pensa num cabra inocente e ingênuo. Tá lá na Itália resolvendo problema e não sabe que o outro tá acabando com a igreja dele. Em 1914 ele sai dessa igreja e vai para uma outra também. Olha aqui. Isso é normal no meio religioso. No primeiro domingo que nos reunimos, olha aqui, no primeiro domingo, o Francisco não esperou muito tempo, porque o que tudo indica aqui é que o coitado do pastor ainda não estava sabendo de nada. Por isso que foi rápido, o Francisco foi rápido. Ó, no primeiro domingo que nos reunimos, disse, eu que desejava dirigir algumas palavras à Irmandade antes de seu sermão. Aí o coitado devia ser muito sonso. Francisco, você quer? Tá bom, pode vir falar. Pode vir falar com o povo. O camarada vai na cara dele ainda, gente. Olha lá. Seu sermão, Concetinha. Primeiramente, perguntei a todos se eu havia feito alguma coisa de errado. Gente, aqui tá na cara que o camarada sabe que ele fez errado. Aí ele faz uma pergunta para o quê? Quando um camarada faz essa pergunta, ele quer pressionar as pessoas a falar que não, e aí você fica amarrado pelo seu próprio não. Depois, no futuro, você não pode falar que fez. Então, a primeira coisa, eu fiz alguma coisa de errado? E o pastor sonso lá, olhando para o povo, e falei, como assim? Não tô entendendo o que o Francisco está falando. Então, primeiramente, eu quero perguntar para os irmãos que estão aqui, porque todo mundo sabia, coitado. Desculpa até do palavreado, mas esse pastor parece, como é que fala a palavra? Um camarada que tem um chifre? Esqueci até a palavra. O último que fica sabendo. É isso que é um golpe, senhor Itamar. Não, ele tá, né, assim, e puxando ali para essa narrativa, né, de golpe, né? O que será que ele pensa, né, do que aconteceu no Brasil, politicamente falando? Estou tentando dar uma pausa aqui. Tem que levar minha filha na escola, gente. E senhor Rogério, esses dois acham que eles encontraram um documento assim, eu, Franciscon, dei o golpe. É muita ingenuidade, né, gente? Fala a verdade. É muita ingenuidade. Achar que alguém vai escrever lá, eu dei o golpe.
O golpe, meu camarada, você interpreta. Você vê as ações, você vê o jeito sorrateiro que o camarada agiu, você vê a forma covarde com que ele lidou com o coitado do pastor, e você enxerga o golpe. Meu Deus do céu. Aí chega lá, ó. Primeiro eu perguntei se havia feito alguma coisa de errado. Que testemunhasse. Olha aqui, gente, o camarada já abriu, já começou a falar como se fosse um tribunal. Olha, se eu fiz alguma coisa de errado, que alguém levante testemunho. Mas os coitados estão, 18 pessoas batizou, ou seja, está todo mundo condenado ali, ou seja, está todo mundo envolvido, ninguém teve coragem de levantar. Para falar, não, olha só. Responderam que nada havia contra mim. Né? Aquela pergunta camuflada, né? Havia o quê? Você roubou? Não. Você mentiu? Não. Mas por que eles não explicam para o pastor o que foi feito? Olha só. Então exortei-os que, se quisessem também ser participantes das promessas... Olha aqui, gente. Se quiser ser participante das promessas de Deus, seria necessário obedecê-lo conforme sua palavra. Aqui o próprio Franciscão, usando a própria tribuna da igreja presbiteriana, está dizendo que se você... Ele já sabia. Franciscão foi muito sincero, muito íntegro. Isso aqui é porque ele já sabia que estava iniciando uma igreja genuinamente apostólica, fundamentada na doutrina apostólica deixada por Jesus Cristo quando habitou entre nós e que até então na Terra não existia. Simples assim. Vocês quiserem ser participantes, ou seja, o que significa? Ele falou na cara daquele povo, vocês não são participantes das bênçãos de Deus. Por quê? Porque você não se batizou com o batismo que eu recebi, a revelação. Aqui é o berço do sectarismo da congregação. A congregação, o que ela faz? O batismo verdadeiro é o meu. Vocês só se salvam se você passar pelo nosso batismo. Olha aqui, o Francisco falando na cara do coitado do pastor, um pastel também aquele pastor. E pro povo lá, se vocês quiserem ser participantes, devem obedecer o batismo com que eu fui batizado. Ou seja, em outras palavras, vão ter que vir comigo. Como eu já disse, aqueles que falam que ele era sectário, exclusivista, o Luiz Franciscão, estão mais certos do que o próprio Itamar, a não ser que ele tenha mudado o discurso nessa questão também, não sei. É óbvio que o povo, provavelmente ignorantes, as pessoas ali provavelmente eram semi-analfabetas, porque as escolas não tinham tantas como tem hoje, e muita gente naquela época, gente... Ó, esse tipo de coisa que é a ignorância. As escolas não tinham tanta quanto tem hoje. Gente, eles eram imigrantes, o nível do alfabetismo em algumas nações, em algumas realidades, né, era grande, né, e assim, mas eles foram evangelizados pelo Michael Nardi, que dava aula de inglês, estavam aprendendo outro idioma, o idioma novo no país onde moravam. Então, assim, as escolas não eram muitas, mas aonde? Nos Estados Unidos ou na Itália? É um pensamento muito simplista, assim. Muito simplista isso, não é por aí. Sim, muitos eram iletrados, isso é verdade, né? Depois eu quero falar um pouco mais sobre isso. São levados por discurso. Qualquer pessoa eloquente, com um pouco de discurso, com um pouco de leitura, ele era capaz de arrebanhar grupos e grupos. Por quê? Sim, como é feito hoje, né, meu caro? Como é feito hoje, né? Como é feito hoje, qualquer pessoa aí, como diz... lembro de uma banda, né, de rock que eu gostava... Titãs dizia, Jesus não tem dente no país dos banguelas, né? E assim, tem aquele dito popular, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso é o que as religiões fazem. A diferença é que aqui, ninguém queria ouvir o metal, ninguém queria enriquecer. Ninguém queria isso. Na cabeça dele, esse homem só pode estar falando a verdade. Para ele estar falando com tanta convicção assim, para ele estar falando com tanta... Ele só pode estar falando a verdade. É assim que a pessoa, às vezes, leiga pensa. Olha só, em seguida apresentei a minha demissão de ancião. É lógico que ele apresentou, que ele acabou de dar uma rasteira. Ele não entregou porque ele não entregou porque ele sabia que ele não podia mais ficar lá. E iam tirar ele de qualquer forma. Secretário e membro daquela igreja. Todos se maravilharam. Eu pedi, é sério, olha aqui o sofisma. Todos se maravilharam. O que significa todos se maravilharam? Quem se maravilhou? Ou seja, de que lado você está? O lado do pastor que você arrebentou? Você acha que tem Deus nisso? Será que o pastor ficou maravilhado? Oh, Francisco, que lindo, estou maravilhado que você me golpeou enquanto eu estava na Itália. Mas escondeu eu vi um kit aí ainda. Meu Deus do céu. Olha, tem que aprender muito para tentar me refutar em alguma coisa. Porque nada que eu falo aqui, eu trago nada com leviandade. Se eu falo uma coisa, é porque eu pesquisei, estudei, li. Então lê isso aqui, meu caro. Tá? Você lê isso aqui. História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas, a mesma fé e doutrina nos anos 1980. Né? E já que você lê tudo e não sei o quê,
Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, da missão à congregação Placas Não Importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. E se você quiser ir mais além, tem aqui as 10 páginas de referência, trabalhos acadêmicos, dissertação de mestrado, teses de doutorado, muitas cartas, entrevistas pessoais. Daí tem que ler o livro, né? Porque a entrevista eu não coloquei ela na íntegra assim, né? Como ping-pong, pergunta e resposta, estão tudo aqui. Conversei muito com o irmão Arne Scotia, um estadunidense que era um ancião mais velho de então, que morou com Franciscon quando jovem, estudando engenharia em Chicago. E até hoje tem contato com muitas fontes dessa época. Olha, são amadores. Amadores que acham, encontram um discurso bonitinho. E eu desconfio que foi o próprio Itamar que pediu para fazer essa live. Ou com o Rogério, ou com a menina lá. Porque ele é um dos mais beneficiados dessa história romantizada e bonita que ele ajuda a criar, do falsário do Luiz Franciscon. Não interessa, Itamar, essa não é discussão e eu posso discutir isso com você. Está certo batizar. Tá vendo? Itamar estava em contato com ele. Ele tá trazendo aqui nos comentários assunto que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Sabe por que faz isso? Porque não tem argumento, eu estou lendo o histórico do documento. O que ele vai falar contra isso aqui? Nada. Se eu estivesse interpretando uma coisa errada, vocês iam saber. Eu estou lendo palavra a palavra junto com vocês. E eu duvido alguém estar aqui e falar assim, ó, isso está mal interpretado. Eu vou tentar acelerar mais, gente. Só ler. Eu vou fazer, Itamar. E eu vou pegar pesado com você. Eu não vou passar a mão, não. Eu vou colocar umas questões aqui e umas perguntas, e nós vamos fazer uma live. Aí eu vou fazer uns questionamentos com você. E se você não tem documento, não fala na live. Ah, porque tem ata. Cadê a ata? Mostra a tal data. Deixa eu ver o dia. Vamos ver se bate essa ata que você está apontando. Vamos ver se está de acordo com a época. Se é a ata daquele dia, daquele momento. Porque eu não me dou por aí, tem documento aqui e ali, e aí você se usa desses artifícios, mas não mostra, e fica falando. Comigo isso não funciona. Não funciona. Vamos lá. Vocês estão vendo, gente? Tá? Eu estou provando para vocês aqui e falo com segurança. Franciscon foi um golpista. Foi um golpista. Em qualquer lugar que isso me passou, que as pessoas tinham um pingo de juízo, botaram esse camarada para correr. Botaram ele para vazar fora. Presta atenção aqui, ó. Em seguida, apresentei minha carta de demissão de ancião, secretário e membros daquela igreja. Todos se maravilharam, pediram que não os deixasse. E eu lhe respondi, aqui ele já virou o salvador da pátria. Oh, Francisco, não nos deixe! Não vou deixá-los, eu vou abrir outra igreja, agora é a minha. E eu vou levá-los comigo. Ah, malandrão. E eu lhe respondi que aquela decisão... Ele não tinha certeza do que iria acontecer. Não, isso aí não tem nada a ver. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer. As coisas estavam indo, né, assim, de acordo com o que Deus queria, a vontade dele de fazer, de acordo com a palavra. Ai, que lindo, gente. Premeditada, mas sim ordenada por nosso Senhor. Olha aqui, rapaz. Usando Jesus Cristo como todo picareta faz para poder aprovar as suas mazelas. Isso é chamado na Bíblia, sabe por quê? Falso profeta. Usando o nome de Deus para poder... Isso eu concordo, tem muitos picareta, né? Todo picareta faz, isso é verdade, só que Franciscon não era. A confusão, rachar a igreja. Olha, esse pastor é muito ingênuo da igreja presbiteriana, viu, gente? Vou te falar, aí segue. Aconteceu também, agora fica vendo por que... Agora eu vou mostrar para vocês por que é que ele não quis batizar na igreja dos irmãos, junto com o Bereta, depois de ter enchido o saco do Bereta para batizar. Olha por quê, fica vendo por quê, ó. Aconteceu também que aqueles que comigo obedeceram ao mandamento, olha só, aqueles que obedeceram comigo ao mandamento, quiseram abandonar a igreja, o que não julguei conveniente fazer. Ai, que lindo. O camarada encheu a cabeça das pessoas, encheu para provar, fez eles se batizarem na água, ou seja, eles acabaram cometendo. Ele não sabia o que ia acontecer, então ele achou conveniente que ficassem lá, ele estava muito incerto. Tendo um sacrilégio contra a igreja presbiteriana, é a mesma coisa que você está na congregação do Brasil, aí de repente alguém enche o saco e você acaba se batizando em outra igreja, e você volta para CD e você fica lá. O que vai acontecer? Você vai sair. Você não vai ficar ali. Você não vai ficar ali. Você vai sair dali. É óbvio, porque você já está contaminado. Nem os anciãos vão aceitar mais você, porque você se batizou em outra igreja, ou seja, você contaminou o batismo daquela igreja. Olha só, abandonar a igreja e que não julguei conveniente fazer. Não julgou conveniente, mas, aí mas, né? Todavia, que é a mesma coisa que o mas, todavia, o fizeram. Aí ele diz, mas escola, vamos fazer. Foi necessário, então, que nos reunisse em vários lugares. Olha a igreja do Francisquinho aí, ó. Aí saíram todo com ele, não foram para a igreja do Senhor, porque ele foi batizado lá, foi batizado pelo Francisco, né? Foi batizado por ele, e agora vão ficar com ele, né? Olha só, pela necessidade dos que não sabiam ler. Você está entendendo aqui por que essas pessoas foram persuadidas? Não sabiam ler. Aí ele mostra, dá um close, não sabia ler.